todo aquele que se une a uma outra pessoa e juntos se tornam uma só carne. estão construindo uma história. Hoje, nós vamos te contar uma parte da nossa. E aí galera, beleza? Hoje nós estamos aqui num vídeo muito especial com a Julinha. Primeiro vídeo que ela aparece nesse canal. Se apresenta pra quem não te conhece. Eu sou a Júlia, tenho 22 anos, esposa do Muriel há 3 anos e alguma coisa. E é isso aí, primeira vez nesse canal aqui, representando de amarelo, claro. Óbvio. Vai! Então, pra quem acompanha a gente nesse canal aqui, você vai encontrar vlogs da nossa vida aqui na Itália, aqui em Roma. Vai encontrar vídeos sobre nós, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente conquista durante a nossa vida. E é isso, nesse vídeo de hoje a gente resolveu contar um pouquinho da nossa história pra, quem sabe, inspirar alguém, influenciar alguém. Bom, pra começar, eu acho que é legal a gente contar um pouco de como que a gente veio parar aqui, né? Como no canal eu já falei isso algumas vezes, é bom a Júlia poder esclarecer, porque a gente se conheceu aqui, tem que saber como que a gente veio parar aqui, né? Verdade. Como que foi? Eu sou brasileira, morei por 12 anos no sul do Brasil, Porto Alegre. E com 12 anos eu vim pra Itália com os meus pais, eles são pastores missionários. E viemos pra cá em 2011 e é isso, tô há 10 anos aqui, nessa loucura dessa cidade. E aqui que a gente se encontrou. Quando eu cheguei na Itália, se passaram 3 meses, e eu tinha algumas amizades, mas nada muito certo ainda. E eu procurei uma igreja, eu conto isso também em algum outro vídeo. E nessa igreja, se chamava Mira Itália, foi onde pela primeira vez eu vi a Júlia. Lembro até hoje, eu cheguei no culto um pouco atrasado. Quando eu entrei, ela tava com um vestidinho branco, assim, batia tipo no joelho. E tava de Vans amarelo. Sempre ela de amarelo. só usava Vans praticamente só aquele amarelo, né? Que e já gostava de amarelo. E a gente tinha amizades em comum. Eu tinha uma amizade naquela igreja e por isso que eu tava lá naquele dia. Eu lembro que a gente começou a sair, né? Teve uns 2, 3 rolês entre todo mundo. E ele era o único que falava muito de Deus e de Jesus. E ele tinha recém se convertido, então ele tava assim naquele, né? E eu lembro que eu era mais ou menos assim a única que escutava ele, né? Dava até dó de tanto quando que ele falava. Quando eu conversava, tipo assim, todo mundo falando de qualquer coisa, de besteira e tal. E quando eu entrava nos assuntos, pelo que eu tava vivendo naquele momento, que era um relacionamento, tipo assim, muito profundo com Deus, porque era o início, era aquele primeiro amor que a gente fala, né? Eu só queria falar daquilo. E a única pessoa que eu via que tava prestando atenção era a Júlia. E não talvez porque ela tivesse interessada, mas porque aquilo tava batendo nela de alguma maneira. Tava zero interessada nele, zero. Ele tinha preconceito com aquele sotaque goiano dele, assim, e era muito forte na época, né? E eu nem falava português direito, então era meio que eu virava pra ele e queria responder em italiano e ele falava assim pra mim, ai, fala português, tu é brasileira. E aí já ficava aquele ranço, assim, ai, quem que tu acha que tu é? Mas eu ouvia o que ele falava, porque naquela época eu tava meio conturbada, assim, e com assim, certeza foi... A gente não se apaixonou de primeira, não nos apaixonamos. Era assim, ó, 2 pessoas, até hoje, né? A gente muito é o oposto, muito diferente. Eu sou muito nananana e o Muriel é mais de boa, relaxado. Às vezes, quando eu também tô agitadão, a gente tá aprendendo um com o outro. Sim. Mas caráteres, assim, ó, completamente diferentes. Então não foi uma coisa tipo assim, bateu o olho e, nossa, apaixonou. Não. Nenhum dos dois, né? Não, até outro já era louco por mim desde aquela época. Não era. Infelizmente, desde aquela época, não. Não Acontece que, tipo assim, eu tava vindo de um estilo de vida, tipo assim, mundano e tal. Tive 2 namoros no Brasil. Tava numa vida louca, assim, né? Então, quando eu conheci ela, eu queria um pouco me afastar daquilo, que era vários relacionamentos, namoros que não fossem levar a nada, que fossem durar alguns meses e depois acabar. Então eu meio que falei pra ela também, eu falava pras pessoas, eu não quero ter relacionamento com ninguém por agora. Ela tá fazendo essa cara porque antes da gente depois começar a ficar... Ele se relacionou com uma menina e eu lembro até hoje dele falando, não, porque eu só quero uma pessoa se for de Deus. Papo de homem. Mentira. Bom, eu achei que seria de Deus, mas vi que era só mais uma daquelas e aí... E aí ele rapou fora. E eu, nessa loucura toda, tava querendo meio que, né,
Eu tava vindo vazar da vida louca. E eu queria ela tava entrar na vida louca, né? Eu tinha feito 18, tinha 19, 18 pra 19? 18 pra 19, então, tipo, eu tava assim... Ai, vivi a minha vida inteira na igreja, quero sair, quero fazer o que eu quiser agora e tal. E tive experiências ruins, Deus falou muito comigo. E nesse birimbolo tudo, tava eu, Muriel, lá, tipo, me puxando. Não, vem pra cá de volta, né? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele falava desse jeito, vocês acreditam? Ele falava assim, porque Deus tem um propósito muito lindo na tua vida, se vê, é nítido. Bom, acontece que foi isso, eu passei alguns meses sem me relacionar com ninguém nessa questão, tipo, namoro, ficar, essas coisas assim. E a gente sempre conversava, se via às vezes, quando algum ia na igreja que o outro frequentava, porque eram duas igrejas diferentes. Ela tava nessa igreja, eu falo a primeira vez que eu vi ela, mas ela não frequentava aquela igreja, ela tava ali por causa de algumas amizades. E depois eu fiz amizade com um pastor que, alguns meses depois, fez uma espécie de aliança, se uniu com os pais dela. E aí no culto de estreia dessa aliança, digamos assim, eu decidi que eu ia lá visitar e tal. E mais ou menos eu sabia que a Júlia tava lá também, mas como não existia nada, não tinha essa coisa ainda, né? Mais ou menos. E aí cheguei, fui lá visitar ir nesse culto de inauguração, digamos assim, né? Foi 2 dias depois, esse era no domingo. Na sexta-feira, eu tinha sofrido um acidente. Deus salvou a minha vida, assim, literalmente. Eu acho que vale contar aqui o que aconteceu. Aquilo que Deus... Uma das coisas que Deus fez por mim nesses meus 22 anos. Como eu falei pra vocês, eu tava querendo meio que estar, né, nessa vida louca, não sabia o que era, nunca. Tava num aniversário e eu peguei carona com a pessoa errada, não deveria ter pego. E aí, essa pessoa teve, como é que eu posso falar? Más intenções comigo, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito assustada e na minha mente eu já fiquei, meu Deus, por favor, me livre. A gente corre sempre pra Deus quando o negócio aperta, né? E aí eu comecei assim, e o cara, tipo, falou que não ia me levar pra casa e tal. E aí eu peguei, tô fazendo muito breve, tá? O negócio E aí eu peguei e girei o volante do cara, assim, e a gente fez acontecer um acidente. Tipo assim, provocou um acidente. O carro atrás capotou, e eu lembro que quando eu abri meus olhos, assim, eu vi 2 anjos na frente daquele carro. E ali eu entendi que realmente aquela vida não era pra mim, que Deus sim tinha um propósito na minha vida. E hoje eu vejo que tudo foi se encaixando, assim, calculado. Eu lembro que foi muito forte aquilo pra mim, assim, e Deus literalmente salvou a minha vida. E aí no domingo eu cheguei lá e eu testemunhei isso na igreja. E quem é que tava lá no primeiro culto e eu testemunhando isso? Que nossa, e aí ele chegou tipo assim pra mim, como se ele fosse o salvador da pátria. Tava lá igual o Romário, na hora certa. Ele chegou assim pra mim, ai não, Júlia, viu o que aconteceu contigo, não te desvia dos caminhos de Deus e não sei o que. Gente, ele tinha muita lábia, não, mas vocês não têm ideia. Eu juro que era tudo na intenção... De boa, assim, sem malícia. Ele queria me ajudar, vou entendeu? balear e tal, né? Não. Só que aí, tipo assim, como eu tava nessa coisa de buscar Deus e tal, só falava daquilo, eu falei pra ela, por que a gente não se ajuda, né? Como eu sei que as amizades aqui que são boas influências, são difíceis, por que a gente não se ajuda? A gente não ora um pelo outro, a gente não lê a Bíblia junto e tal. E aí ela, uai, beleza. Tipo assim... Beleza, vamos lá. E eu, talvez, quem sabe eu ajude ela, mas faria isso... Mas juro, eu brinco assim, mas era tudo na amizade mesmo. Eu não via nada nele de tipo assim, não, pode ser uma pessoa que futuramente, até porque eu não pensava em casamento, em me casar jovem. Quem me conhecia na época sabia, eu falava pra minha mãe que eu ia ficar na casa dela até os 40 anos. Não estava nos meus planos me casar, nem ter um relacionamento naquele momento, e nem ele não tinha interesse. Eu tava tipo naquela assim, de que eu já queria me casar, porque eu meio que gosto de fazer, tipo assim, enfrentar as coisas da vida cedo, porque eu sei que são aquilo que traz maturidade pra gente. Só que também eu sabia que eu tenho 20 e poucos anos, não tenho uma estabilidade econômica assim. Isso para algumas pessoas pode ser algum obstáculo. Para mim não era, porque inclusive é o que a gente quer trazer nesse vídeo, que é o querer fazer, né? Eu queria casar, mas não sabia direito ainda com quem, se eu encontraria alguém que fosse disposto àquilo e tal.
E a gente começou a orar junto. Começamos a Começamos orar. a conversar bastante, a gente trocava muita mensagem. Eu lembro que a gente fez um propósito de levantar 4 da manhã, né? E Pra orar. orar. Eu dormia sempre. Eu só acordava no amém e eu amém, claro, amém. E aí foi passando o tempo e meio que foi surgindo aquela... Não falo nem interesse no começo, mas foi uma questão de se importar, né? Sim, começou Cada um assim. começou a se preocupar muito com o outro, se importar, mas você tá bem, tá fazendo o quê? E nesse se importar, as coisas foram Se encaixando. se encaixando. A gente foi se apaixonando. É. Foi. E aí quando a gente viu, a gente tava tipo assim, cara, tipo assim, é isso, a gente não pode fugir de um possível A gente viu relacionamento. que a gente era muito diferente, mas que a gente... Que a gente se unia, se Ui, que completava. bonito! Que dava muito certo junto, mesmo sendo muito diferentes. E aí eu peguei e falei, o que você acha da gente dar uma saída? E num lugar ali que eu gosto muito, que era o Gianícola, já até fiz um vídeo aqui no canal falando dele, que é um lugar onde você tem uma vista muito legal de Roma. E aí eu chamei ela pra ir lá depois do culto, no domingo, eu acho. Foi. Tinha culto de manhã e ele me chamou pra ir depois no culto. E aí foi lá que ele me pediu em namoro. Assim. Tipo, muito... A gente deu o primeiro beijo. Não, o primeiro beijo foi na frente do Coliseu. Foi antes da gente ir pra Antes lá. da A gente... gente já tinha beijado. Antes dele me pedir em namoro, ele já me roubou um beijo. Meu Deus, meu Deus. Só quero falar isso aqui, tá? Mas ele era o santão da cópia. Santão naquele momento, né? Que eu tava fogo e glória, paixão e amor. E aí foi isso. Daí a gente começou a namorar, pra nossa alegria e raiva de muitos. Foi. Porque uma das coisas que eu quero deixar aqui também claro é que, infelizmente, naquela época a gente não teve muito apoio, né? Ainda não tem, né? Ainda Tipo não assim, tem. Tipo assim, muita gente olha pra nós e fala assim, vocês fizeram besteira, vocês são muito Estragaram a vida de jovens, vocês. estragaram... Principalmente aqui na Itália, eu já falei isso até no meu Instagram, o pessoal não casa, se casa lá pros 40 anos, então é uma cultura completamente diferente, não é igual no Brasil, que eu chego assim com 19 anos e falo, vou casar. Ah, beleza. Que tipo ainda assim também não é tão normal hoje em dia. mas tipo assim, não como aqui, então, tanto que ninguém olha pra nós hoje aqui, se a gente tiver separado, ou até se a gente estiver junto, né? Ninguém fala que a gente é um casal, que a gente é casado. Então foi muito difícil, assim, no começo. Começamos a bater cabeça demais. Começamos a bater cabeça. Das pessoas que elas nos apoiassem. Sim. Quando a gente começou a namorar e tal. E o assunto era, bem resumidamente, era tipo, a gente vai namorar pra quê? Né? Porque tanto eu quanto a Júlia já tínhamos namorado antes. E a gente sabia que namoro era, se não for por um propósito e pra casamento, namoro é pra, tipo assim... Então a gente falou, a gente vai namorar pra quê? As coisas vão esquentar, vão tipo normal, assim, vão chegar né? em um nível que a gente vai fazer o que com aquilo? Então a gente pensou, a gente só vai namorar se for por um propósito real, que seja um casamento. É isso. Eu lembro que a gente ficou tipo assim, a gente ficou tipo, é o quê? Qual que é o propósito? Assim, É casamento, então? E eu lembro que a gente foi bem, tipo, rigoroso, assim, né? Foi. Quando a gente sentou pra conversar, foi tipo assim, ou a gente namora pra casar, ou deixa quieto. Tipo assim, cada um segue sua vida. A gente já tava, tipo, bem... E seletivos até, né? Claro. Tipo assim, porque eu lembro que na época a gente afastou de muitas amizades, né? Quer dizer, as amizades se afastaram. Se afastaram de nós por essa nossa decisão. Então, outra coisa ninguém queria seguir a Deus, nem o propósito de Deus. Exato. E depois que ninguém segundamente... queria que, tipo assim, duas pessoas daquele grupo se casassem. Porque virariam os chatões do rolê. Sendo que nós éramos mais... Então todo mundo se afastou e a gente ficou ali. Então não espere muitas vezes o apoio dos amigos, da família. Eu sempre falei pro Muriel, eu sempre fui uma pessoa que sempre ouviu muito conselhos de quem tava perto de mim, de quem me conhecia e de quem eu achava que eu deveria ouvir. Mas quando eu conheci o Muriel, eu tive uma convicção assim muito forte daquilo que eu deveria fazer. Eu sabia que Deus estava me levando para um propósito de ter uma família, de ter um casamento, que era uma coisa que eu não pensava. E a minha mente mudou tão rapidamente que eu não podia dizer assim, ó, que não foi Deus. Era nítido que foi Deus. Eu, tipo assim, era outra pessoa. E tudo aquilo que a gente tava vendo, tipo assim, entre nossas conversas e tal, quando a gente tava crescendo junto, a gente não conseguia passar pras pessoas. Exatamente. Porque o povo olhava pra nós e já falar, com duas julgamento. crianças, Tipo, vão o que vocês estão casar. falando? Vão Ninguém fazer entendia, e tal. ninguém. Aí falava de mas vocês não são formados em faculdade, não sei o quê, Vocês não têm uma dinheiro, profissão. não tem uma profissão, não tem casa própria.
tudo. Tudo. Eu Lorota. nunca tinha trabalhado, né? É. Eu nunca tinha trabalhado. Então foi bem complicado, assim, no começo de ter. E a gente queria muito passar pras pessoas o que a gente pensava e o que a gente queria. E queria o apoio, claro. Imagina, a gente tava começando, né, a nossa vida, então a gente queria o apoio das pessoas. E não teve. Então eu falo assim, não esperem. Esperem só pelo apoio de Deus. Orem muito. E eu tenho certeza que se for uma coisa de Deus, Deus vai confirmar no coração de cada um, que é o coração que tem que ser confirmado, porque infelizmente muita gente gosta de dar palpite, de falar o que pensa, ou tipo assim, ai, na minha vida foi assim, ai, não vai, esquece. Gente frustrada, o que Gente mais frustrada. Teve foi gente frustrada também, que teve um casamento que acabou, tipo, vai ser a mesma coisa. Exatamente. Só que assim, o que a gente quer passar nesse vídeo é a certeza do que a gente queria, que foi o suficiente para que tudo acontecesse. Foi o suficiente para que quem, por exemplo, nos vê hoje conquistando o que a gente tá conquistando e nos viu naquela época, fala, cara, tipo assim, vocês cresceram demais em muito pouco tempo. Sim. E a gente tava falando as mesmas coisas para as E pessoas. foi por uma decisão, Só que as né? pessoas naquela época não ouviam. Sim. E foi só a partir de uma decisão. A gente decidiu, nós passamos a orar e colocar aquilo diante de Deus, que é o mais importante. E Deus Abençoou. praticamente olhou e falou, vocês querem? Então beleza, eu vou começar a dar o que vocês necessitam para poder viver esse propósito. Que não é o que a gente queria ter. Porque as pessoas querem ter o quê? Sei lá, uma viagem paga pra Mykonos, Grécia e tal, de lua de mel, uma casa que depois eu vou morar já mobiliada, do jeito que eu quero. Sim, o trabalho dos sonhos. O marido é médico, a esposa é dentista, sei lá, tipo assim. Tudo aquilo que as pessoas criam na mente delas. Mas, e muitas vezes não tomam a decisão de casar ou de formar uma família por causa disso. Sim. Sendo que... Porque não tem tudo isso na mão. Porque não tem... Sendo que não é regra que tu tem que... É claro que se tu tem isso, glória a Deus, é muito bom, né? Mas não é só tendo isso que tu vai poder tomar a decisão de casar. Não existe isso. E ter um casamento feliz. E ter um casamento, vocês principalmente isso, juntos. Eu falo assim pro Muriel, eu lembro que eu falava pra ele assim, tipo, tu vai dar conta? Eu falava pra ele, né? E eu lembro muito bem que ele olhou pra mim e falou assim, ó, depois que a gente casar e que a gente formos, né, só um e tal, ele falou, pode ter certeza que nunca vai te faltar nada. E realmente foi assim. Não porque eu era o cara. Não porque ele era o cara, mas... Eu confiava em Deus. Exatamente. E o fato de se casar era um propósito de Deus, então é lógico que ele abençoaria. Nunca, assim, eu falo pra vocês, nunca nos faltou nada, não. Né? Pelo contrário, a gente até faz muita gracinha, né, vamos dizer assim, pra verdade. Quem casou, da maneira como a gente casou. Sim. Porque foi muito na loucura. Eu nunca tinha trabalhado, o Muriel tinha recém chegou aqui, então não tinha um trabalho, tipo assim, certo, Carteira assinada. Carteira assinada, mas a gente foi, batalhou e agora entra uma polêmica, né? Da questão da igreja, que a gente não casou na igreja, que não é polêmica, mas tipo assim, pra muita gente polêmica. Mas um fato do não ter tido tudo perfeitinho como as pessoas bolam na cabeça. E muitas pessoas chegaram pra mim falando assim, ai, Júlia, mas teu casamento não vai ser abençoado porque tu não fez festa na igreja. Lorota. Gente, vocês têm ideia do que a pessoa chega e fala pra uma recém-casada que não sabia de nada da vida de casada e chega abençoada e fala isso pra ti? Ou fala porque tu não casou de branco? Uns negócios nada a ver, sabe? E graças a Deus, naquela época eu não entrei em crise, em pânico. Como eu disse pra vocês, Deus tinha colocado uma paz no meu coração tão grande de que aquele passo que a gente tinha dado era realmente o passo certo naquele momento da nossa vida, que isso não nos abalou, né? A gente não fez festa por simples motivos. Primeiro, minha família tava no Brasil. A família do Muriel tava toda no Brasil. Não era correto fazer uma festa aqui sem eles, né? Sendo que... Também não tínhamos condição de ir no Brasil. Fazer uma festa, exato. Não tinha dinheiro pra fazer a mega da festa que nós ainda vamos fazer. Vamos. Então, tipo assim... Mas isso né? não nos impediu de casar. Isso não nos impediu de casar. A gente foi lá, escolheu um restaurante que foi muito legal. Era dentro de umas grotas, assim. A gente escolheu juntos. Foi um momento bem legal também. Passamos com pessoas que naquela época estavam perto da gente, né? Nos apoiaram, acompanharam aquilo. Então foi muito bom. Meu pai, né, chegou, orou com a gente, nos abençoou. E todo casal de pastores que vinham aqui oravam com a gente, nos abençoavam, entregavam palavra dizendo que Deus tinha um propósito na nossa vida muito grande, que tudo
que a gente faria iria contra a corrente, porque as Contra a pessoas não nos corrente. apoiariam. Exatamente. Então a gente foi abençoado por várias e várias Sim. autoridades espirituais e por Deus. E, também, gente, eu que é não o- quero também banalizar, né, a questão do casamento, aquela coisa linda. Eu acho lindo, ainda quero fazer. Sempre falo isso pro Muriel, que é uma coisa que eu Sim. tenho. É um sonho meu, né, de fazer aquela coisa, mas isso vira um gatilho, muitas vezes, na vida dos casais, por, tipo assim, depender muito disso. De, não, tem que ter uma festa de casamento, tem que ter tal coisa, tem que estar tal pessoa. E isso, às vezes, tipo assim, atrasa. Se for possível, tudo bem, faça, né? E faz uma coisa pequena, faz com que aquele momento seja especial pra ti e pra quem tá ali ao teu redor, mas não coloque se empecilhos, iludam sabe? demais, E não né? se iluda que sem aquilo ali o teu casamento não vai ser abençoado. Ou a união com teu marido não vai ser boa, igual as pessoas, né, que tiveram aquela festa. Porque isso não significa nada. Aquilo ali é um dia, é um símbolo, mas o que vai contar é a base, que é sempre Deus. Então, independente de casamento, de vestido branco, de tudo, a base é Deus. E E o querer, né? E aquilo que vocês vão construir depois daquele dia. Isso é a coisa mais importante, é o que nos mantém até hoje entre trancos e barrancos, né? A gente não tá no nosso país, a gente não tem toda a nossa família perto, mas mesmo assim Deus tem nos dado tudo que a tem gente nos dado precisa. tudo que a gente precisa e muito mais, né? Tem nos abençoado, tem nos Tem nos sustentado. sustentado. É isso. É isso. O que a gente queria passar com esse vídeo é o fato de ser decisivo naquilo que você quer. Se você deseja casar, você deseja ter uma vida com outra pessoa por um propósito, Sim. que você coloque isso diante de Deus e que você não pare diante das barreiras ilusórias que as pessoas vão colocar ou que você mesmo criou na sua cabeça. Se naquele momento não é possível ter uma viagem de lua de mel dos sonhos ou a festa dos sonhos, vai com o que você tem, com o que você é capaz de fazer, e com o tempo vocês vão construindo e recuperando essas coisas. Sim. Mas o mais legal de tudo, eu acho, é o que a gente tem feito, que é construir as coisas juntos. É. Não tem nada que a gente conquistou até agora vivendo independente, sem a família, que a gente não tenha feito junto. Verdade. Então tem aquele gosto, tem aquela amizade que se desenvolve, aquela Sim. parceria e a felicidade por cada besteira Por que cada a gente besteira. conquista. E que nos torna Por um aluguel pago, às por um vezes. aluguel pago. Isso é uma das maiores alegrias. É verdade. E aí, espero que vocês gostem do vídeo, que vocês se inspirem, possam pegar alguma coisinha ou outra que a gente Se falou vocês aqui. tiverem perguntas, né, dúvidas, enfim, coloca ali, a gente vai estar nos respondendo. É isso. É isso. Quer casar? Ó, Também, trabalhar demais. e bora. É muito bom, né? Amém, Casar. é isso aí. É. Vai, despede da galera pra gente... Gente, foi um prazer estar presente nesse canal. Vou alegrar o negócio aqui. E em breve mais vídeos, né? Falando de Isso aí. coisas legal. Podem esperar por muitos vídeos agora com a Júlia aí no canal. É isso, Beijo. gente. Muito obrigado por assistir. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.